Oi gente, tudo tranquilo? Simbora então para mais um vídeo aqui do nosso canal. E hoje, gente, vai falar sobre a frase que o pessoal mais fala hoje em dia no Facebook, né, minha gente? Desistir é pros fracos. Já ouviu falar isso? É engraçado, né? Porque essas frases, na verdade, né, gente, são pra pessoa mesmo escrever e acreditar nela, né? Porque nem sempre ela acredita nela mesma, né? Então, às vezes, ela publica lá no Facebook, é isso aí, foco, força e fé, desistir é pros fracos, não sei o quê, e aquelas coisas todas que a gente vê por aí, pra que ela mesma possa acreditar naquilo, né? Porque às vezes ela mesma não tá nem acreditando no que ela tá falando, né? E é claro, né, gente, que eu sei que tudo na vida realmente requer muito esforço da gente, sabe? O único problema é que tem pessoas que estão se esforçando, estão, sabe, se matando para não desistir, para não ser fraco, né? Se você desiste, você é fraco, por uma coisa que elas não querem, que elas não têm prazer nenhum em fazer, sabe? Uma coisa que elas só querem fazer para agradar outra pessoa. E não porque elas realmente querem, não porque elas realmente sonham com isso. Então, assim, elas precisam continuar, né, para não se mostrarem fracas e para mostrarem para os outros o quanto elas são fortes. E aí, né, gente, como eu só falo daquilo que eu vivo, né? Eu sei, gente, por várias vezes já agi dessa forma, né? A gente que é jovem, gente, eu sou uma pessoa jovem, né? A gente sempre quer muito se basear em... às vezes a gente fica, se pega mesmo se baseando em pessoas, em opiniões, em também cultura, sabe? De onde a gente vive, em tudo isso, coisas normais, sabe? E não é que seja ruim, né, gente? Mas a gente tem que ter esse cuidado para que a gente não faça os nossos sonhos, não pegue pra gente sonhos que não são nossos, mas que são dos outros, sabe? E transforma em nossos sonhos só porque a gente acha legal, acha bacana e não o que a gente realmente quer. Esse negócio da aparência também, né, cá pra nós, né? Já chega desse negócio de viver de aparência, né, gente? Você não tá querendo fazer aquilo, você não gosta daquilo e você só tá seguindo porque alguém achou legal, alguém disse que você tem a ver com aquilo, ou porque, né, vamos lá, né, dá din-din, né? Que isso também nem que seja ruim, né, gente? Isso também é importante, né? Mas acho que não deve ser o principal. E é claro, como eu disse pra vocês, que eu já tentei agir assim por várias vezes, sabe? Se eu for contar pra vocês exatamente tudo que eu já tentei fazer e graças a Deus não continuei, né? Porque eu fui ali, tentei de alguma forma, não porque eu realmente sabia o que eu tava fazendo, tá? Mas porque de alguma forma Deus me ajudou a sair daquele meio e eu parei de fazer aquilo. Já tentei muitas coisas, gente, e assim, é claro que às vezes isso me traz uma certa frustração, sabe? A única coisa que eu terminei realmente, né, foi a escola direitinho, ensino médio e tudo, né, gente? Também tem que ser, né? É importante. Mas assim, eu acabei não concluindo um curso técnico que eu iniciei de administração. Eu não concluí também a minha faculdade de Direito, que eu também iniciei e fiz até mais ou menos, sei lá, o quarto período, o quinto período. Não sei direito, que as matérias estavam tão loucas, né, que eu não sei exatamente até quando eu fui. Também cheguei a fazer, na época do ensino médio ainda, no terceiro ano, eu fiz um pré-militar, onde eu tentei por 2 anos seguidos passar para sargento, né, da aeronáutica, com especialização, no caso. Especialização não, né, com técnico, né, que seria sargento da aeronáutica, mas com técnico de administração. E gente, eu não tô dizendo pra vocês pararem, largarem tudo, pararem de estudar, não, tá, gente? Eu acho que é sempre válido você concluir algo, sabe? Porque assim, nada do que eu estudei eu me arrependo, sabe? Eu gosto do conhecimento. Eu não parei porque eu não gosto de estudar, porque eu tenho preguiça, algo do tipo. Não é isso, gente. Quem me conhece sabe que eu sempre fui muito esforçada. Não, assim, tá, no terceiro ano do ensino médio eu tava meio largada, sabe? Mas eu sempre fui bastante esforçada, sabe? Sempre, nunca sentei lá na frente, nada disso não, nunca fui CDF, nada disso, sabe? Mas assim, sempre estudei direitinho, sabe? Fiz as coisas, tentei fazer de maneira correta, né? Digamos assim. E tudo que eu conquistei também foi por conta do meu esforço. Então eu consegui esse técnico, consegui faculdade, a bolsa na minha faculdade de 100% pelo ProUni. Então, assim, tudo que eu consegui foi porque lá atrás eu estudei bastante, eu lutei, sempre estudei em escola pública, tá? Não tenho vergonha de falar isso. Então, assim, eu não tinha nenhuma possibilidade, talvez, de conseguir as coisas que eu consegui. Foram coisas pequenas? Foram, mas pra mim eram grandes vitórias, sabe? Então, assim, eu não terminei, não finalizei, mas não foi ruim pra mim.
tempo que eu estive nesses lugares não foi ruim pra mim, sabe? Eu pude ter um conhecimento, eu aproveitei aquele conhecimento, porque eu acho que todo conhecimento é válido. Mas enfim, né, gente? Eu tive muita ajuda do Pedro nesse momento assim de transição, sabe? De saber o que eu queria, o que eu não queria. Eu cheguei à conclusão que eu realmente estava procurando coisas que não eram coisas que eu queria, eram coisas ao acaso, porque acho também que isso é muito importante os pais desde já prepararem os filhos, né, para essa questão de faculdade, do que eles querem fazer, para que eles possam pensar nisso tudo, porque eu até então não tinha chegado a uma conclusão de qual faculdade que eu queria fazer quando eu tinha terminado o ensino médio. Eu entrei por direito porque eu consegui no direito, achava um curso legal e coloquei lá, mas não era porque eu realmente queria o direito, sabe? Então acho que tudo isso, por eu não querer algo realmente para mim, sabe, não vir de mim, vir assim por circunstâncias, aconteceu. Curso de administração eu consegui porque aconteceu, eu fiz a prova e passei de administração e fui fazer, sabe? Então assim, como não era algo que eu realmente queria, que eu realmente lutei, que eu realmente sonhei, eu acho que isso me facilitou a sair, a trancar, enfim, a desistir. Então, eu não tô aconselhando ninguém a parar de estudar nada disso não, tá, gente? Antes que eu termine aqui o que eu tenho pra dizer, não é isso. Eu só acho que a gente precisa parar e pensar. Eu estou fazendo isso porque eu gosto, porque eu quero, porque é isso que eu sonhei, mesmo que eu, assim, não goste de tudo, porque você nem sempre vai gostar de tudo, mas, assim, eu entendo que é isso que eu quero pra minha vida, então, se é isso, gente, vai, pisa fundo. Você vai ter dias chuvosos, dias que você não vai querer acordar, dias que você não vai querer fazer o que você tem que fazer, mas você vai fazer porque é o seu sonho, é o seu objetivo. Mas o que eu tô querendo dizer aqui é que desistir, gente, que parar nem sempre é o fim, sabe? Então, às vezes, é um recomeço que você vai fazer coisas muito maiores do que você faria se você estivesse naquela posição anterior. Então, assim, o Pedro me ajudou muito nisso, né? O Pedro é meu marido, tá, gente? Pra quem não sabe, aí tá vendo o vídeo pela primeira vez, ele é meu marido, sabe? Então, ele me ajudou muito nessa questão aí de pensar e refletir um pouco mais sobre o que eu realmente queria. E, graças a Deus, eu consegui traçar um caminho, que é o que eu quero. Ah, Priscila, tá tudo bem, tudo ok pra você? Você tá totalmente certo do que você tá fazendo? Você não se sente frustrada de vez em quando? Gente, é claro que eu às vezes fico assim, gente, será que não era melhor estar fazendo isso do que estar fazendo isso que eu estou fazendo agora, do que estar indo por esse caminho, sabe? É claro que eu tenho meus momentos de pensar e refletir sobre se o que eu estou fazendo é realmente correto, se eu estou indo pelo caminho certo, se de repente eu estivesse fazendo outra coisa seria melhor, sabe? Eu não tô completamente tratada disso não, tá, gente? Eu tô no caminho, tá? E isso, gente, que a gente está falando sobre essa questão de sonhos, que é um pouco material, digamos assim, embora os meus objetivos não sejam tão materiais assim, tá? Tem poucos materiais, mas o meu principal objetivo de ter feito tudo o que eu fiz até hoje, de ter parado tudo e ido e tomado um novo caminho, é tudo pela questão do meu ministério, né? Então eu acho que isso também se encaixa muito nessa questão do nosso chamado, do nosso ministério. E é nesse ponto aí que eu quero chegar, minha gente. É nesse ponto que eu quero dar dessa volta toda pra chegar nesse ponto aí do teu chamado, do teu ministério, né? Você mais do que eu sabe, meu amigo, que quando a gente tá lá na igreja, todo mundo congregando, todo mundo feliz no culto, todo mundo levantando a mão e cantando que diminua eu e quero viver o meu chamado, aquelas músicas todas, né, gente? Eu tenho um chamado, deixa eu botar lá uma música aqui que eu esqueci agora aqui. Que não seja feita a minha vontade, mas seja feita a sua, que eu quero viver tua vontade e tudo mais, aquelas músicas todas lindas e maravilhosas. Todo mundo canta empolgado, faz tudo, prega que você tem que abrir mão dos seus sonhos para viver os sonhos de Deus, sabe? A galera prega, a gente prega isso, a gente canta isso. E é claro, né, gente, quando a gente está na igreja, a gente fala igual crente, a gente age igual crente, a gente canta igual crente, a gente faz tudo, né? Mas quando sai, esse mesmo crente, né, que tava lá, sabe, na igreja, falando igual crente, pregando, falando pra você abrir mão dos seus sonhos, falando pra você viver os sonhos de Deus. Vamos dar um exemplo que esse crente que eu tô falando seja um pastor, tá, gente? Um exemplo, nada contra os pastores, hein? E quando você sai da igreja, você jovenzinho, vai lá, pastor, Deus, eu tô num propósito de oração, de jejum, algumas pessoas já vieram falar comigo e eu sei que foi de Deus porque foi eu que pedi,
eu que orei, eu fiz um propósito com Deus, enfim, eu tô há muito tempo pedindo por isso, eu sinto que esse é meu chamado, sinto que essa é minha vocação, eu gosto de fazer isso, me sinto bem, me sinto completo. E pastor, nesse momento eu decidi que eu vou abrir mão de X coisa, vamos supor que seja faculdade, vamos colocar algo assim, eu vou abrir mão aqui da minha faculdade, eu vou trancar minha faculdade e vou me especializar, sei lá, em música, vou fazer uma faculdade de música, vou fazer um curso, ou não, eu vou parar tudo e vou me dedicar ao meu ministério. Gente, meu Deus. Só de falar, gente, eu já fico meio... eu fico assim, Jesus amado, o que esse pastor vai falar pra esse indivíduo? Aí esse pastor fala pra você, igual joga um balde de água fria. Você tá maluco, meu amigo? Você tá doido? Não vai fazer isso. Mas pastor, você não disse que eu tenho que abrir mão dos meus sonhos para viver os sonhos de Deus? Eu sei que esse é o sonho de Deus. Inclusive a tua pregação hoje foi a resposta de Deus pra mim. Gente, você imagina isso, gente. E o pastor, né, lá, né, todo na dele, né, fala, né, todo cuidadoso, com cuidado, fala, não, você não pode fazer isso, tem que continuar fazendo a faculdade, rapaz, olha aí, o mundo tá difícil achar emprego, como é que você vai fazer? Como é que você vai viver? Como é que você vai fazer? Como é que você vai comer? Como é que você vai sustentar sua família futuramente? E, gente, ó, já começa, né, aí pronto, jogou um balde de água fria, o que o garoto vai fazer? Vai pegar, né, abaixar a cabeça e ir de acordo com o pastor, porque afinal de contas é o líder dele espiritual, né? Então, assim, gente, eu sei que isso tem várias observações nesse meio, eu não vou entrar em tudo, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. E assim, gente, é ruim, sabe? É ruim realmente você dividir os sonhos que você tem com algumas pessoas, sabe? Porque as pessoas, elas não entendem e não adianta você explicar. E quando você conta, as pessoas te colocam como um inconsequente, como um maluco, sabe? E tudo mais. E aí você fica aquela cara, você se sente mal, sabe? Então é por isso que eu prefiro realmente não abrir, sabe, aquilo que eu entendo que Deus quer pra mim. Eu também tenho que admitir que às vezes é por falta de fé minha, sabe, de crer naquilo, de ser firme naquilo, sabe. Porque também, gente, quando você se posiciona, você também é um exemplo para uma outra pessoa que tá precisando se posicionar também, sabe. Então é claro que a gente não vai sair falando pra todo mundo tudo que a gente quer fazer, tudo que Deus tem pra gente, que nem todo mundo vai entender, né, gente. Mas assim... O ruim que está acontecendo agora nas nossas igrejas, agora não, sempre aconteceu, na nossa igreja é isso, sabe? Você não tem o apoio dos irmãos, sabe? Você não tem muitas vezes da sua família, você não tem o apoio de pessoas que se dizem cristãs, que falam para você abrir mão dos seus sonhos, dos seus objetivos, que diminua eu e que Deus cresça, sabe? As pessoas falam isso, mas na hora de viver, elas não te aconselham a viver isso e elas também não vivem isso, sabe? Então, para que falar? É melhor não falar nada, gente. É melhor começar a pregar dentro da igreja, ou falar dentro da igreja, que não é pregação, sei lá o que que você tem que só coisas materiais, já que ninguém está vivendo aquilo, já que ninguém quer que outra pessoa viva aquilo, ninguém aconselha que outra pessoa viva aquilo, sabe? Então vamos parar de falar sobre isso na igreja, gente, sabe? Então assim, gente, eu não quero que eu cansar vocês nesse vídeo, mas o que eu quero trazer, espero que vocês tenham entendido, né? Eu trouxe um pouquinho do que aconteceu comigo, do que acontece comigo hoje ainda, das minhas dúvidas, das minhas incertezas, dos meus medos, das vezes que eu olho assim para outras pessoas, outras famílias e penso, caramba, eu poderia estar vivendo toda essa estabilidade financeira, que eu acho que é o mais importante, sabe? Eu poderia ter isso, eu poderia ter aquilo outro, se eu tivesse ido por esse caminho, sabe? Eu, assim como vocês, também me pego me chamando de doida, de maluca, pensando, gente, por que eu tô indo por esse caminho e tudo mais, sabe? Eu poderia estar fazendo uma outra coisa, mas eu entendo que o meu propósito com Deus é um X propósito e que eu vou até o final nesse propósito, sabe? Embora, gente, eu não tô aqui com fé o suficiente ainda, tá? Quando eu digo isso, gente, eu não digo da boca pra fora, assim, eu digo com realidade. Eu estou lutando para viver esse propósito. Estou vivendo? Não sei. Tô tentando seguir por esse caminho, sabe? Pelo menos eu falo assim com o Pedro. Pedro, eu não tô fazendo nada de novo. Eu não tô incluindo nada na minha vida para que eu não possa me distanciar mais ainda do caminho que Deus quer para mim. Então eu tô tentando. E eu te convido também, você que se sente tocado realmente por Deus para viver algo, sabe? Para viver um propósito, para viver o teu chamado, o teu ministério. E quando eu falo isso, gente, em relação ao que eu quero viver, não é palco, não é estrelismo, não é nada disso, sabe? Eu não tenho nenhum interesse de ficar famosa, de viver tudo isso aí que muitas pessoas vivem,
sabe? Meu interesse realmente é cuidar de vidas, sabe? É zelar por vidas, cumprir o meu dom, aquilo que Deus me deu, para acrescentar na vida das pessoas realmente, não para ser mais uma estrela gospel, sabe? Então, se você se sente tocado por isso, se sente tocado para abençoar vidas, para transformar esse mundo, eu te convido a não se moldar, sabe? Não tomar a forma desse mundo, sabe? Mas transformar esse mundo segundo a renovação do teu entendimento. E te convido também a você entrar aí nesse propósito comigo de oração, sabe? De entrega mesmo a Deus, para que Deus possa nos dar forças e graça e fé e coragem e determinação, sabe? Para que a gente possa, e persistência, para que a gente possa viver esse propósito. Porque todo mundo à nossa volta, sem dúvidas, diz que a gente precisa ir por outro caminho, porque é o caminho mais coerente, o caminho mais racional, mas a gente sabe, a gente sente que a gente precisa viver algo grandioso e que a vontade de Deus, por mais que para os outros pareça uma coisa terrível, é boa, perfeita e agradável, sabe? Então é isso, gente. Foi mais uma reflexão. Conto com as suas orações. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, não esquece aqui de dar uma clicadinha aqui em gostei, sabe? Pra saber que Deus falou com você. Coloca aqui nos comentários, sabe? Também aquilo que você tem vivido, que você tem visto. Compartilha com algum amigo seu que também precisa ser encorajado a viver, sabe? O seu chamado. E pra finalizar, você não é fraco porque você parou. Se você parou por um propósito que Deus colocou no seu coração muito maior, sem dúvidas você vai colher aquilo que você plantou, sabe? Sem dúvidas. E os frutos que nós colhemos em Deus são frutos permanentes. A gente ajunta tesouro, não aqui na terra. Aqui na terra a gente não tem nada. Mas no céu, gente, a gente tem acrescentado tesouro no céu. Então é isso, minha gente. Fica com Deus. Tchau, tchau.